Fala galera, beleza? Aqui é o professor Lucas Dias. Vamos começar agora a nossa Super Mega Blaster revisão para o concurso da Prefeitura de Uberlândia e também para o concurso do DEMAI, uma vez que matematicamente, o conteúdo é o mesmo, certo? A banca é a mesma, então para você que está focado no concurso da Prefeitura, automaticamente você está focado para o concurso do DEMAI, beleza? E o primeiro assunto que a gente vai começar é o que nós chamamos de proporcionalidade, que é um assunto que despenca em concurso público, tá certo? Só que não é tão complexo assim. E dentro desse tópico existem uns subtítulos que a gente vai dar uma atenção maior, porque são tópicos que são mais cobrados ainda, beleza? Então vamos começar a nossa trajetória do sucesso. Vamos lá. Proporcionalidade, a primeira coisa que você precisa ter em mente, que o aluno precisa ter em mente, é o que nós chamamos de razão, tá certo? Então vou colocar para vocês o seguinte, você vai me acompanhando aí. Então dentro da matemática, o que você entende por razão? Razão nada mais é que divisão, correto? O exercício, em muitos casos, ele vai falar para você, determine a razão. Aí você precisa tomar cuidado, tá? Lembrar na hora, razão é divisão, e a questão da ordem. Quem que ele coloca primeiro e quem que ele coloca depois, para que você possa montar essa razão, beleza? Então, primeiramente, vamos pensar aqui de forma algébrica. Eu posso ter algo da forma A sobre B. E, detalhe, com certeza o meu B será diferente de zero, porque eu não divido nada por zero, correto? Eu posso pegar aqui, um exemplo simples para a gente trabalhar. Por exemplo, 2/3. Eu posso pegar um outro exemplo, que, por exemplo, vamos pegar aqui 4/8. E detalhe, toda vez que você se deparar com uma razão, que é uma fração, onde é possível simplificar, provavelmente você vai ter que simplificar, correto? Ou seja, eu percebo que 4/8 eu posso simplificar por 2 a princípio. Eu vou fazer assim de forma em parte, principalmente para o aluno que tem mais dificuldade na hora de simplificar. Se você já consegue enxergar o valor máximo que você já pode aplicar aqui, manda bala sem nenhum problema. Então, nesse caso, 4 dividido por 2 eu sei que é 2, 8 dividido por 2 eu sei que é 4. Aí eu percebo que eu posso simplificar mais. Então, nesse caso, eu vou continuar simplificando por 2 e automaticamente eu vou encontrar a razão 1/2. Aí eu já cheguei no meu limite, beleza? Pode acontecer também no seu concurso, de você resolver o problema, todo ele em fração, e nas alternativas, a banca coloca em número decimal ou vice-versa, correto? Então, tudo isso a gente precisa trabalhar. Então, olha só, aconteceu de falar razão, automaticamente você lembra que se trata de uma divisão, fechou? Automaticamente, logo depois que você tem a ideia de razão, você vai ter o que chamamos de proporção. Aí começa a ficar legal. Então você vai ter o que chamamos de proporção, que nada mais é que uma igualdade entre duas razões. Então você pode colocar aí, proporção então é igualdade, igualdade entre duas razões, beleza? Então vamos pegar aqui um exemplo, primeiramente algébrico, primeiramente algébrico, para que você entenda. Você vai encontrar algo da forma, por exemplo, A sobre B, isso é igual a C sobre D. Percebe? Estou diante de uma igualdade entre duas razões. Toda hora que isso aqui acontecer, você vai ter de fato o que chamamos de proporção, correto? Aí, o que eu posso fazer quando isso aqui acontece? Lembra? Você pode multiplicar isso aqui em cruz. Então, nesse caso, eu vou ter o seguinte, A vezes D, beleza? Isso é igual a B vezes C. Pronto. E aí você vai automaticamente resolver o problema.
Eu posso pegar aqui, ó, um exemplo muito simples, só para que a gente possa ver nesse momento a aplicação dessa propriedade aqui, que vai ser o seguinte. Você vai encontrar algo assim, ó, x dividido, vamos supor aqui, ó, x está para 4, assim como 10 está para 14. Então, por exemplo, eu peguei aqui de forma simples, só para a gente perceber. Geralmente, como que a gente lê isso aqui, ó? X está para 4, assim como 10 está para 14, correto? Então, tendo isso aqui em mente, você pode, antes de aplicar o conceito, você pode simplificar ali o que for possível. Por exemplo, 10 e 14, eu percebo que eu posso simplificar por 2. Quando eu simplifico, pessoal, aí eu acabo trabalhando usando menos contas. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou ter o seguinte, x sobre 4, isso é igual a 5 sobre 7, correto? E aí agora eu vou fazer conta, ó, cheguei no meu limite, então eu tenho x que multiplica 7, 7x, isso é igual a 4 que multiplica 5, que é 20. Pronto. E agora o 7 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Vou trazer aqui para cima, ó. X é igual a 20 sobre 7. Beleza? Cheguei nessa fração aqui. Pronto. Que você pode deixar no formato de fração ou você pode deixar no formato de número decimal. Que aí basta você pegar 20 e dividir por 7. E aí você acha o resultado final. Então, a primeira coisa que você precisa ter em mente quando você trabalha com proporção é razão e proporção. Isso precisa ficar claro para você. Então, o que a gente vai fazer agora, tá? Eu vou projetar aí na tela uma questão que nós vamos resolver, a gente vai ler juntos, tá certo? E aí, logo depois que a gente fizer essa leitura, a gente volta para cá para que a gente possa trabalhar essa questão. Fechou? Vamos lá, então. A questão, ela diz o seguinte: um grupo teatral é formado por 12 rapazes e 30 moças. Beleza. 1/3 dos rapazes e 1/5 das moças do grupo faltaram ao ensaio de uma apresentação. O número de moças presentes ao ensaio supera o número de rapazes presentes em... Beleza. Vamos voltar aqui para o quadro para a gente analisar a questão. Beleza, pessoal? Então, depois que a gente fez essa leitura do nosso problema, a gente vai aqui para o quadro, tá certo? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar as informações do problema, vou projetar aqui para a gente resolver juntos, tá? Então, deixa eu apagar aqui essa partezinha, né? Espero que você já tenha copiado aí, 20 sobre 7. Qualquer coisa você volta, depois aí o vídeo, enfim, tá certo? Então ele fala novamente, né? Um grupo teatral tem 12 rapazes e 30 moças. Vamos colocar aqui, ó, questão 1. Nós temos 12 rapazes, certo? E nós temos 30 moças. Ok. Aí, o que acontece? 1/3 dos rapazes e 1/5 das moças do grupo faltaram ao ensaio. Primeira conta que eu vou fazer, então, 1/3 dos rapazes. Então, você vai me ajudar, ó. Eu tenho que calcular 1/3 de 12, correto? 1/3 de 12. Então, nesse caso, lembrando que na matemática, quando você encontrar aqui o D, ó, no caso DE, isso é a mesma coisa que multiplicação. Então, aqui eu vou colocar assim, ó, 1/3 vezes 12. E aí eu vou fazer essa conta. Ó, 1 vezes 12 é 12, dividido por 3, que é 4. Ou seja, 4 rapazes faltaram ao ensaio. E aí ele fala que 1/5 das moças também faltaram. Então eu vou fazer aqui, ó, 1/5, né, no caso, de 30, que é o total de moças. Então isso aqui é a mesma coisa que 1/5 vezes 30, certo? 1 vezes 30 é 30 sobre 5, que é a mesma coisa que 6 moças. 6 moças faltaram ao ensaio. Beleza. Aí ele vai perguntar, o número de moças presentes ao ensaio supera o número de rapazes presentes em... Então vamos pensar,
quantas moças que foram para o ensaio? Então, 30 menos 6, 24. E o número de rapazes? 12 menos 4, 8. Então, eu tenho que fazer 24 menos 8, que é o total de moças que supera o número de rapazes que foram para o ensaio. Então, nesse caso, 24 menos 8 é a mesma coisa que 16, correto? Bom, então essa foi a nossa primeira questão. Super tranquilo, uma questão, né, de nível médio, boa, beleza? Então nós vamos fazer agora mais uma questão antes de prosseguirmos na nossa revisão, beleza? Eu vou projetar aí a questão mais uma vez. Vamos lá! A questão ela diz o seguinte: um carro com motor flex foi abastecido com gasolina e etanol na razão de 2:5, beleza, num total de 42 litros de combustível. Sabendo-se que o valor total pago nesse abastecimento foi igual a R$ 144 e que cada litro de etanol custou R$ 2,90. É correto afirmar que cada litro de gasolina custou... Então vamos analisar essa questão agora. Vamos voltar aqui para o quadro. Voltando aqui para o quadro, depois que a gente fez a leitura do problema, a gente vai então trabalhar a questão. Vou pegar as informações, vou projetar aqui para você. Então nós temos o seguinte: um carro com motor flex foi abastecido com gasolina e etanol na razão 2:5. Então ele está falando isso aqui, ó. Por exemplo, eu vou chamar de X, no caso, a gasolina, certo? E eu vou chamar de Y, no caso, o etanol. Beleza. Aí o que acontece? Ele fala de razão. Então na hora você lembra, razão é divisão. E a ordem que ele coloca é a gasolina para o etanol. Então X está para Y, né? Nessa razão aí ele fala assim como 2 está para 5. Então essa é a nossa primeira informação do problema, beleza? Deixa aqui. Depois ele falou que ele colocou um total de 42 litros. Então pensa comigo, eu tenho aqui a quantidade de gasolina mais a quantidade de etanol, e isso é igual a 42 litros. E com isso, nós temos a primeira informação do problema, tá certo? Então vamos lá, eu tenho essa relação, no caso, essa equação e essa equação, que eu vou substituir uma na outra. É a primeira coisa. E com isso a gente vai descobrir a quantidade de gasolina que ele coloca e a quantidade de etanol, separadamente. Então eu acho mais fácil a gente isolar aqui, ó. Por exemplo, se eu isolar o X, eu acabo encontrando 42 menos Y. Então eu passei o Y para lá, foi negativo. Então eu vou pegar esse X agora isolado e vou substituir aqui. Então vai ser o seguinte, ó, 42 menos Y dividido por Y, isso é igual a 2 sobre 5. Ou seja, eu estou diante de uma igualdade entre duas razões, ou seja, uma proporção. O que eu tenho que fazer? Multiplicar em cruz. Então vamos fazer essa conta, ó. 2 que multiplica Y é 2Y, isso é igual, nesse caso aqui, 5 que multiplica 42 menos Y, beleza? Eu vou fazer aqui uma distributiva, ó. Vou fazer uma distributiva e tome muito cuidado com as contas, tá certo? Então vamos lá, 2Y é igual 42 que multiplica 5, se você tem dificuldade em fazer as contas de cabeça, não se acanhe em fazer do lado. O ruim é errar. 5 vezes 2 é 10, vai 1. 5 vezes 4 é 20, com 1, 210. Então, isso é 210. 5 vezes menos y é menos 5y, correto? Então, eu vou pegar o menos 5y e vou passar para cá. Então, eu tenho 2y mais 5y é igual a 210. Aí 2 mais 5 é 7, então eu vou ter isso aqui, ó, 7y é igual a 210, o 7 está multiplicando, passa dividindo, y é igual a 210 dividido por 7,
E aí, se você efetuar essa conta, você vai encontrar 30 litros de etanol, beleza? Agora, a gente consegue encontrar quantos litros de gasolina ele coloca. Então, vamos fazer essa conta. Já está mais simples, né? Eu tenho aqui, ó, o valor de X isolado, eu pego o valor de Y e coloco aqui. Então, o meu X vai ser igual a 42 menos 30. X é igual a 12 litros de gasolina. Então, aqui foi a primeira informação do problema. Aí, continuando as nossas informações, ele fala assim: sabendo-se que o valor total pago foi de R$ 144 e que cada litro do etanol custou R$ 2,90. Então, vamos lá. Ele colocou 30 litros de etanol. E se cada litro foi R$ 2,90, eu vou multiplicar, né? Por exemplo, 2,90 vezes 30 litros, para eu achar quanto que ele pagou de fato de etanol. Então, eu tenho o seguinte, ó. 0 vezes 0 é 0, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 9 é 27, vão 2, 3 vezes 2 é 6, com 2, 8. Aí eu volto, vejo que eu tenho duas casas após a vírgula e conto. 1, 2, 87. Ou seja, ele pagou R$ 87 de etanol. Se o valor total foi 144, então eu vou fazer isso aqui, ó. 144 menos 87 é o valor que nós vamos descobrir que ele pagou de gasolina. Então vamos lá. Eu pego um emprestado aqui, fica 14. 14 menos 7 é 7. Aqui ficou 3. Pego um emprestado, fica 13. 13 menos 8 é 5. Ou seja, ele pagou R$ 57 de gasolina. E aí, vamos imaginar, vamos ver aqui a pergunta do problema. É correto afirmar que cada litro de gasolina custou. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar R$ 57 e dividir por 12, que foi o total de litros que ele colocou de gasolina. Então, aí eu vou descobrir o valor de cada litro, beleza? Então, nós vamos ter o seguinte, ó, vamos lá. Nesse caso aqui, 57 por 12, o valor mais próximo é o 4. 4 vezes 12 é 48, correto? 57 menos 48 é 9. Deixa eu ver aqui, 9. Aí eu vou pegar aqui o zero emprestado, eu ponho vírgula. 90 para 12 vai dar 7, porque 7 vezes 12 é 84. Então 90 menos 84 é 6. Eu pego o zero aqui, 60 para 12, 5, 0. Ou seja, ele pagou em cada litro de gasolina R$ 4,75. Então, a prova ela pode estar recheada de números decimais, fracionários, e se você tem dificuldade, é muito importante, tá certo? Que você faça algumas questões para trabalhar isso. Então, nesse primeiro momento da nossa revisão, nós trabalhamos razão e proporção e duas questões, né, importantíssimas para a banca Fundeb, tá? Nós agora vamos continuar, só que a gente vai continuar trabalhando outros dois tópicos dentro de proporção, que são números diretamente proporcionais, que é uma boa pedida para a prova, e também a parte de regra de 3 composta. Não dá para a gente trabalhar todo o assunto porque a gente tem muita coisa para revisar. Fechou? Beleza? Então vamos prosseguir. Vamos para cima.